Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Seja bem-vinda. Seja você está assistindo isso no carro, na hora do almoço ou tarde da noite depois de um dia longo e exaustivo, fico feliz que você esteja aqui. Eu sei que existe muito ruído lá fora quando o assunto é conselho amoroso, especialmente quando se trata do que os homens realmente querem. Você provavelmente já ouviu 1000 opiniões diferentes. Vista isso, diga aquilo, faça-se de difícil, não fique muito disponível, mas também não fique muito distante. É esgotante, não é? Então me deixe cortar todo esse ruído. Se você já se perguntou o que realmente atrai um homem, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, energeticamente, você está no lugar certo, porque hoje não estamos falando de truques superficiais nem de jogos de sedução. Estamos falando de atração real, duradoura. O tipo de atração que faz um homem não apenas te notar, mas focar em você completamente. O tipo que faz ele querer ir fundo, não só por uma noite, mas por algo verdadeiro. E aqui está o que mais me impressiona, depois de décadas acompanhando mulheres e relacionamentos em consultório. A maioria das mulheres já carrega em si mesma alguns desses atrativos. Elas simplesmente ainda não aprenderam a abraçá-los plenamente. Porque vivemos em um mundo que ensina a mulher a diminuir sua luz, a jogar pelo seguro, a duvidar do próprio poder. Mas no momento em que você para de se esconder e começa a se apropriar de quem você é, sua confiança, seus desejos, seus valores, você se torna magnética. Hoje vou apresentar os 5 maiores atrativos para um homem, aqueles que vão muito além da aparência ou da lingerie. São traços, comportamentos e uma energia que desperta desejo real. E a melhor parte, você não precisa fingir nenhum deles. Você já tem o que é preciso. Vamos começar. O primeiro atrativo, a mulher que sabe o que quer. Não há nada mais atraente para um homem do que uma mulher que sabe o que quer. Porque, sendo honesta, a maioria das pessoas está à deriva, esperando que a vida, o amor e os outros digam o que fazer a seguir. Mas quando uma mulher entra em um ambiente e ela está clara, não apenas sobre o que gosta, mas sobre quem ela é, a energia da sala muda. Ela não chega gritando nem arrogante, ela chega com presença. Ela sabe o que quer da vida, dos relacionamentos e de si mesma. E essa certeza é incrivelmente rara e incrivelmente sedutora. Ao longo dos anos em que acompanhei mulheres no consultório, percebi algo consistente. A mulher que conhece seus valores não mendiga migalhas afetivas. Ela não busca validação externa, nem persegue potencial não realizado. Ela avalia, ela escolhe. E os homens sentem isso. Ela não precisa se esforçar para parecer difícil de conquistar, porque a verdade é que ela é difícil de conquistar. Não porque esteja tentando ser, mas porque ela simplesmente não diz sim para qualquer um. Ela sabe que seu tempo é valioso, que sua energia é valiosa, que seu coração é valioso. E se você quiser acesso a tudo isso, precisa chegar à altura. E aqui está o que muita gente não percebe. Essa mulher não é clara apenas no amor. Ela é clara na vida. Ela sabe que tipo de futuro está construindo. Ela não fica esperando que alguém lhe dê um propósito. Ela tem propósito. E o homem certo não se sente ameaçado por isso. Ele se sente inspirado. Porque quando uma mulher está enraizada em si mesma, quando tem padrões, objetivos e valores, ela desafia o homem a crescer, não porque exige, mas porque a presença dela convida à excelência. Essa mulher não joga jogos. Se está interessada, ela demonstra. Se não está, não enrola. Esse nível de maturidade emocional é por si só um atrativo poderoso. Ela não te deixa adivinhando, porque não prospera no drama. Ela prospera na profundidade. E quando um homem sente essa clareza feminina e enraizada, algo dentro dele relaxa. Ele não precisa decifrá-la.
ele pode simplesmente estar com ela. E isso, de forma paradoxal, cria mais atração do que qualquer jogo jamais poderia criar. Não se trata de ser rígida ou inflexível. Uma mulher que sabe o que quer ainda pode ser brincalhona, curiosa, aberta a novas experiências. Mas ela não é conduzida por forças externas. Ela é guiada pela sua própria bússola interna. E isso é magnético, porque sinaliza para o homem que ele não está diante de alguém que espera ser salva. Está diante de alguém que já é inteira. E esse é o tipo de mulher em quem ele pode confiar, admirar e desejar ao mesmo tempo. Se você já teve medo de que ter opiniões fortes ou padrões elevados afastasse um homem, deixa eu te dizer, o único tipo de homem que isso afasta é aquele que nunca esteve pronto para você. O homem que está pronto se sente atraído pela sua clareza, porque uma mulher que sabe o que quer não conquista apenas atenção, ela conquista devoção. O segundo atrativo, a mulher que seduz com o olhar. Existe um tipo diferente de mulher, aquela que não precisa dizer muito para ser inesquecível. Ela não tenta demais, não força a barra, mas quando ela olha para você, de verdade olha para você, você sente no peito. Não é só sobre como ela fala, é sobre a forma como ela se conecta através dos olhos. O tipo de mulher que consegue flertar sem uma única palavra. Ela carrega uma confiança tranquila que diz: eu te vejo, eu sei quem sou, e se eu te escolher, isso vai significar algo. Essa é a energia que faz um homem parar no meio de uma frase, porque ele não está acostumado a isso. Está acostumado ao riso performático que tenta muito, aos elogios que parecem roteirizados, às conversas que ficam no raso. Mas quando uma mulher está totalmente presente em seu corpo, completamente no momento, e encontra o seu olhar com aquela expressão brincalhona e consciente, você se desarma, você é puxado para dentro. E isso cria um nível de intimidade que a maioria das pessoas pula sem perceber. Esse tipo de flerte é sutil, não é barulhento, não é dramático, não é explicitamente sexual. Está no olhar lento, na sobrancelha levemente erguida, no sorriso rápido que desaparece um segundo cedo demais. Está na forma como ela mantém o contato visual um segundo a mais do que o esperado. E isso diz muito mais do que palavras jamais diriam. Porque o que ela está realmente comunicando é: não estou aqui para me apresentar, estou aqui para me conectar e não tenho medo de ser vista. Esse tipo de mulher é perigosa, da forma mais bonita possível. Ela não usa o flerte como tática, é apenas uma extensão da sua presença, da sua consciência, da sua capacidade de estar na sua energia feminina, totalmente receptiva, totalmente desperta. E um homem sintonizado sente isso no fundo do estômago. Ele percebe que ela não está tentando seduzi-lo, ela já o seduziu simplesmente por existir da forma que existe. Em minha experiência clínica, observei repetidamente que homens não buscam apenas validação. Eles buscam mistério, buscam aquela sensação de o que ela está pensando, aquele momento de incerteza envolta em conexão. É intoxicante. A maioria das pessoas corre para preencher o silêncio, corre para dizer algo espirituoso ou sedutor. Mas ela sabe como segurar o espaço, como permanecer nele. E isso o enlouquece, porque a tensão que não precisa ser resolvida imediatamente, a tensão que cresce, é uma arte perdida. Se você já se perguntou se precisa ser a mulher mais barulhenta da sala para ser a mais atraente, a resposta é não. Você só precisa estar presente. Deixe seus olhos falarem. Deixe-os contar uma história. Deixe-os prender um homem por tempo suficiente para fazê-lo esquecer o mundo ao redor. Porque quando uma mulher flerta assim, com o olhar, com a calma confiante, com a energia, ela não precisa correr atrás. Ele se inclina em direção a ela todas as vezes. O terceiro atrativo, a mulher que habita o próprio corpo. Há algo profundamente magnético em uma mulher que se sente confortável no próprio corpo. Não se trata de perfeição, não é sobre ter o abdômen mais esculpido, a pele impecável
ou as proporções de uma passarela. Trata-se de como ela ocupa o próprio corpo, a forma como ela entra em um ambiente como se pertencesse ali, a forma como se move sem pensar demais, a forma como se permite sentir bem na própria pele sem pedir desculpa por isso. Esse tipo de confiança é elétrico e atrai um homem de uma forma que nada superficial jamais conseguiria, porque a verdade que aprendi em décadas de prática clínica é esta: um homem consegue perceber quando uma mulher está em guerra consigo mesma, quando ela está constantemente se escondendo, puxando a roupa, se desculpando pela aparência, se encolhendo para deixar os outros mais confortáveis. E embora ele ainda possa achá-la fisicamente atraente, essa insegurança cria distância. Mas a mulher que ocupa o próprio espaço, que não recua sob o olhar dele, mas o encontra de frente, essa mulher não apenas capta a atenção dele, ela a mantém. E não precisa ser barulhenta nem explicitamente sensual. São os sinais sutis que fazem toda a diferença. A forma como ela ri livremente, com a cabeça jogada para trás, sem se preocupar com a aparência. A forma como ela dança sem verificar quem está olhando. A forma como ela deixa o prazer existir dentro dela sem culpa, seja saboreando uma comida, num alongamento gostoso ou se permitindo receber um toque com presença. Esse conforto sinaliza algo poderoso para o homem. Ela não está pedindo permissão para ser ela mesma. Ela já se deu essa permissão. E esse tipo de autoconfiança é intoxicante. Essa mulher não finge ser perfeita. Na verdade, ela pode ser a primeira a rir de si mesma ou apontar a cicatriz no joelho da infância. Mas não há vergonha nisso. Ela usa suas imperfeições como uma mulher que desistiu de tentar ser outra pessoa. E é isso que a torna irresistível. Porque não há nada mais sedutor do que uma mulher que não está tentando provar nada. E vou além. Quando uma mulher está confortável no próprio corpo, ela torna mais fácil para o homem se sentir confortável no dele. Sua autoaceitação lhe dá permissão para baixar a guarda, para se conectar de forma mais plena, mais honesta, porque agora não se trata de performance, trata-se de presença. E é na presença que começa a intimidade real. Se você está esperando se sentir mais desejável ao atingir um certo peso ou se encaixar em uma certa imagem, deixa esse pensamento ir. Sua atratividade não começa no seu corpo, começa na forma como você trata seu corpo, como o honra, como o desfruta, como vive nele. Porque quando você o ama, quando verdadeiramente o aceita, todos ao redor são convidados a fazer o mesmo. A mulher que está em casa no próprio corpo não persegue a atração, ela se torna a atração, não por se transformar, mas por finalmente deixar o mundo ver o que sempre esteve ali. O quarto atrativo, a mulher que fala com a própria voz. Há um tipo particular de mulher que se destaca, não apenas porque sente profundamente, mas porque também pensa com clareza. Ela não está somente em contato com as emoções, está em contato com as próprias opiniões, perspectivas e valores. Ela não fala apenas do coração, ela fala da mente. E isso é um dos atrativos mais poderosos para o homem que busca algo além da conexão superficial. Quando uma mulher fala o que pensa, ela demonstra que não tem medo de se colocar na própria verdade. Ela não precisa que todos concordem com ela. Ela não se dobra para ser amada. Ela não troca a clareza pelo conforto. Ela escolhe a autenticidade. E esse tipo de honestidade é raro, porque a maioria das pessoas passa a vida se filtrando para caber no que acredita que o outro quer. Mas quando uma mulher consegue se expressar sem pedir desculpa, isso cria uma faísca de respeito e atração em qualquer homem emocionalmente maduro, o suficiente para valorizar isso. Pense bem, um homem não quer apenas uma mulher que concorda com tudo. Ele quer alguém que traga novas ideias para a mesa, alguém que o surpreenda, que o desafie, uma mulher que saiba discordar sem se defender, que consiga debater sem se afastar, que possa dizer, na verdade, eu vejo isso de forma diferente, e então abrir uma conversa, não fechá-la.
Isso é incrivelmente atraente, porque mostra força e suavidade coexistindo. Ela não está aqui para dominar nem para se submeter, está aqui para se conectar a partir de um lugar de inteireza. Existe também uma maturidade nesse tipo de comunicação. Ela não explode, não usa o silêncio como punição, não o deixa adivinhando. Ela usa as palavras com clareza, respeito e diretividade. Se algo a incomoda, ela fala. Se algo a inspira, ela compartilha. E por causa disso, um homem não se sente andando em ovos ao lado dela. Ele se sente em um espaço onde a verdade é bem-vinda. E essa liberdade de ser real, isso é raro, isso é sedutor, é onde a confiança começa. E há uma nuance importante aqui. A mulher que fala o que pensa não precisa ser alta. Não é questão de volume, é questão de clareza. Mesmo nos momentos silenciosos, não há confusão sobre onde ela está. Ela não precisa se justificar excessivamente nem provar seu valor através das palavras. Ela simplesmente se conhece e, quando escolhe compartilhar seus pensamentos, eles chegam com peso, porque vem de um lugar de alinhamento interno, não de insegurança. Quando um homem encontra esse tipo de mulher, ele não apenas a deseja, ele a respeita, ele a vê como igual, como parceira, como força. E esse tipo de atração não desvanece, porque enquanto a beleza vira cabeças, o intelecto e a presença conquistam corações. E no longo prazo, é a mulher que consegue se conectar em todos os níveis, mente, corpo e alma, que se torna a mais inesquecível. Se você já sentiu pressão para ser apenas tranquila ou para dizer sempre a coisa certa, aqui está a sua permissão para parar. Sua voz, sua mente, suas opiniões não são demais. São exatamente o que o homem certo está precisando encontrar. O quinto atrativo, a mulher que sabe receber. Há algo profundamente sedutor em uma mulher que sabe receber. Não apenas presentes ou elogios, mas amor, esforço, cuidado e presença. A maioria das pessoas está tão acostumada a fazer, provar, dar e gerenciar que esqueceu como é simplesmente receber. Vivemos em um mundo que glorifica a independência e a autossuficiência. E embora esses sejam traços poderosos, às vezes têm um custo, o custo da conexão verdadeira. Porque quando alguém não sabe receber, bloqueia a intimidade, envia uma mensagem, mesmo que inconscientemente, de que não precisa de ninguém. E essa mensagem, por mais empoderada que pareça na superfície, pode soar como uma porta fechada para quem quer te amar. A mulher que sabe receber é diferente. Ela não vê a generosidade como fraqueza. Ela não se sente culpada quando alguém faz algo especial por ela. Ela não se diminui quando alguém a admira ou oferece o melhor que tem. Ela recebe com graça, com apreciação, com um sorriso que diz: obrigada, eu valorizo isso e valorizo você. Essa energia é magnética, porque quando um homem sente que seu esforço é bem-vindo, não apenas tolerado, mas verdadeiramente valorizado, ele quer dar mais. Isso o inspira. Desperta nele algo profundo e genuíno. Não porque ela precise ser salva, mas porque ela criou um espaço onde dar tem significado. Esse tipo de mulher não finge que não liga, ela não rebate elogios com sarcasmo, ela não desvia a gentileza nem se esconde atrás de uma falsa modéstia. Isso, a modéstia excessiva que recusa o que é bom, é insegurança disfarçada. Ela recebe plenamente, deixa alguém nutri-la sem correr para equilibrar a conta imediatamente. E isso exige coragem, porque receber é vulnerável. Receber diz: eu acredito que mereço isso. E essa crença, esse saber profundo e inabalável sobre o próprio valor, é o que a torna inesquecível. Ela também sabe receber emocionalmente. Quando um homem se abre, compartilha algo honesto ou demonstra afeto, ela não congela nem descarta. Ela se inclina, ela cria um espaço seguro, deixa o momento aterrissar. Não está com pressa de consertar ou de responder, ela simplesmente permite a conexão. E para um homem que busca profundidade, isso é tudo, porque diz a ele que ela não está interessada apenas no que ele faz, ela está presente com quem ele é. E aqui está
a virada que poucos percebem. Receber não é passivo, é poderoso. Porque quando uma mulher recebe com calor e gratidão, ela dá algo igualmente valioso em troca: reconhecimento. E o reconhecimento é o que faz um homem se sentir visto, não apenas admirado pelo que traz, mas apreciado por quem se torna quando está com ela. É isso que desperta a devoção de um homem. Não apenas a atração, não apenas o desejo, mas aquele investimento profundo e duradouro que diz: quero continuar aparecendo para você. Se você já teve medo de deixar alguém cuidar de você, de aceitar que façam algo por você, que te amem, sem sentir que precisa retribuir imediatamente, deixa eu te dizer, sua capacidade de receber é um dom. Não o esconda, não o dilua, porque a mulher que recebe com confiança convida o homem a ser a versão mais completa, mais generosa e mais conectada de si mesmo. E é nesse tipo de relação que a magia verdadeiramente começa. Então, o que realmente atrai um homem não é apenas uma beleza superficial ou uma excitação passageira, é presença, é profundidade, é energia, é a mulher que caminha na própria verdade, que flerta sem esforço, que se conecta sem precisar correr atrás e que habita cada centímetro do próprio ser sem pedir desculpa. Esse tipo de mulher não apenas captura a atenção de um homem, ela a mantém e o faz voltar, não porque precise provar algo, mas porque ela o lembra do que a conexão real parece. Se você se reconheceu em algum desses traços, ou mesmo se aspira a se tornar essa mulher, comece por apropriar-se de apenas um deles hoje. Incline-se em direção à sua verdade, deixe-se receber. Segure o contato visual por um segundo a mais e observe como tudo ao seu redor começa a mudar. Porque quando você entra nessa versão de si mesma, você não apenas atrai mais amor, você atrai o amor que é digno de você. Eu sei disso porque vi acontecer com mulheres que passaram pelo meu consultório completamente descrentes de si mesmas. Mulheres que achavam que precisavam se transformar em outra pessoa para serem amadas. E o que descobrimos juntas ao longo do tempo é que a transformação não era de fora para dentro, era de dentro para fora. Era sobre parar de se esconder, era sobre decidir de uma vez por todas que ela merecia a vida que imaginava, o amor que sonhava, a conexão que seu coração reconhecia como possível. E quando ela tomou essa decisão, quando ela realmente tomou, tudo mudou. A forma como ela entrava em um ambiente mudou. A forma como falava mudou. A forma como se relacionava mudou. E os homens em torno dela responderam a isso. Não porque ela tinha seguido um roteiro ou aplicado uma técnica, mas porque ela havia se tornado real para si mesma. Isso é o que estou te convidando a fazer hoje. Não seja apenas bonita, seja presente, não seja apenas agradável, seja verdadeira, não apenas encante, conecte, seja ousada, seja suave, seja vista. E, acima de tudo, nunca se contente com menos do que o tipo de conexão que acende os dois completamente. Você tem isso em você. Você sempre teve. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Seja bem-vinda. Seja você está assistindo isso no carro, na hora do almoço ou tarde da noite depois de um dia longo e exaustivo. Fico feliz que você esteja aqui. Eu sei que existe muito ruído lá fora quando o assunto é conselho amoroso, especialmente quando se trata do que os homens realmente querem. Você provavelmente já ouviu 1000 opiniões diferentes. Vista isso, diga aquilo, faça-se de difícil, não fique muito disponível, mas também não fique muito distante. É esgotante, não é? Então me deixe cortar todo esse ruído. Se você já se perguntou o que realmente atrai um homem, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, energeticamente, você está no lugar certo, porque hoje não estamos falando de truques superficiais nem de jogos de sedução. Estamos falando de atração real, duradoura, o tipo de atração que faz um homem não apenas te notar, mas focar em você completamente. O tipo que faz ele querer ir fundo, não só por uma noite, mas por algo verdadeiro.
E aqui está o que mais me impressiona. Depois de décadas acompanhando mulheres e relacionamentos em consultório, a maioria das mulheres já carrega em si mesma alguns desses atrativos. Elas simplesmente ainda não aprenderam a abraçá-los plenamente, porque vivemos em um mundo que ensina a mulher a diminuir sua luz, a jogar pelo seguro, a duvidar do próprio poder. Mas no momento em que você para de se esconder e começa a se apropriar de quem você é, sua confiança, seus desejos, seus valores, você se torna magnética. Hoje vou apresentar os 5 maiores atrativos para um homem, aqueles que vão muito além da aparência ou da lingerie. São traços, comportamentos e uma energia que desperta desejo real. E a melhor parte, você não precisa fingir nenhum deles. Você já tem o que é preciso. Vamos começar. O primeiro atrativo: a mulher que sabe o que quer. Não há nada mais atraente para um homem do que uma mulher que sabe o que quer. Porque, sendo honesta, a maioria das pessoas está à deriva, esperando que a vida, o amor e os outros digam o que fazer a seguir. Mas quando uma mulher entra em um ambiente e ela está clara, não apenas sobre o que gosta, mas sobre quem ela é, a energia da sala muda. Ela não chega gritando nem arrogante, ela chega com presença. Ela sabe o que quer da vida, dos relacionamentos e de si mesma. E essa certeza é incrivelmente rara e incrivelmente sedutora. Ao longo dos anos em que acompanhei mulheres no consultório, percebi algo consistente. A mulher que conhece seus valores não mendiga migalhas afetivas. Ela não busca validação externa, nem persegue potencial não realizado. Ela avalia, ela escolhe, e os homens sentem isso.